Olá, olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui e hoje nós vamos falar do capítulo número 11, o 11º vídeo, a 11ª aula. Neste vídeo nós vamos falar de rompendo as amarras da humanidade. Neste livro, o homem não nasceu para chorar. Recomendo você ler o livro, se precisar escutar novamente os áudios, as aulas, e vamos analisando, estudando para cada um de nós melhorarmos de nosso aspecto físico, espiritual, financeiro, em todos os sentidos da nossa vida. Então a ideia é que nós evoluirmos em qualquer aspecto da nossa vida, fisicamente, espiritualmente, mas principalmente espiritualmente. Essa que é a ideia e essa é o caminho de cada uma das pessoas que estão aqui nessa dimensão. Então, nós trabalhamos com o terceiro pilar, que é o pilar da espiritualidade, do domínio espiritual, e as outras coisas vão ser dadas de acréscimo. Normalmente, nós trabalhamos mais somente o corpo físico, ou o corpo mental ou financeiro, mas a ideia desse livro é você trabalhar o espiritual para que as outras coisas sejam dadas de acréscimo. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre rompendo as amarras da humanidade, ao capítulo número 11. Esse livro foi escrito por Joel Goldsmith e essa versão foi traduzida pelo Giancarlo. Vamos lá? A meta de todo o trabalho espiritual é a realização de Deus. Chega a um ponto em que estejamos plenamente conscientes de que não estamos vivendo nossa própria vida, que há alguma coisa, uma presença transcendental que assume tudo, que vai à nossa frente e cuida de nós, para que a vida eterna e a harmonia divina venha a nós, assim como nós conhecemos Deus corretamente. Liberar todo e qualquer conceito de Deus adquirido durante a nossa vida, sem dúvida, tem que ser o primeiro passo para ser dado. Então, nós temos que romper, tirar essas crenças que foram colocadas de Deus. E essas crenças, elas estão nas nossas profundezas, dentro do nosso ser instalado. Então, nós precisamos olhar para Deus com os outros olhos, entender Ele de outra maneira. Então, essa que é a ideia de que a gente reinterpretar as aparências, reinterpretar Deus. Examinamos nossos conceitos de que Deus abençoa, mas esses conceitos, por sublimes que possam ser, não podem alcançar ninguém. De fato, Deus abençoe, mas isso não é garantia nenhuma que Deus está abençoando. E não sei como que a gente chega nessa bênção. Nós só podemos ser espiritualmente abençoados se conhecemos Deus como Ele é. É inútil tentar definir, analisar ou tentar descobrir o que Ele é através da mente. Então, a nossa mente ela nunca vai alcançar Deus. E nós aprendemos a rezar mentalmente para Deus. Nós aprendemos a rezar com a mente, com a boca. E Deus ele não atende nos pelo ouvido. Ele não tem ouvido. Ele não tem. Imagine se ele tivesse ouvido o tamanho do ouvido que ele teria que ser. Ele é infinito. Ele é gigante. Ele é infinito. Então a orelha dele seria infinita para ouvir nossas orações. Então ele ouve-nos pelo coração, pelo espírito. Então nós temos que rezar pelo espírito, não com a mente. A mente nós nunca vamos alcançar Deus. Se fosse possível alcançar Deus com a mente, Deus seria muito menos do que a nossa mente. E isso não é possível. Há um caminho pelo qual podemos começar a perder nosso conceito sobre Deus. E é através da contemplação e meditação sobre a natureza de Deus. Conhecer a Deus é diferente de... conhecer a natureza de Deus é diferente de conhecer Deus. Então aqui nós vamos
falares também sobre meditação, sobre a contemplação da natureza de Deus. Para Deus ser conhecido, tem que ser pela experiência. Ele não pode ser conhecido pela mente ou pelo intelecto. O fato de rezarmos a Deus pedindo por alguma coisa é uma prova positiva de que não conhecemos a natureza de Deus. Porque se conhecêssemos, saberíamos que Deus não está negando nada a nós. Deus jamais tem algo contra alguém na face da terra. Esse é de fato nós, não sei vocês, mas eu aprendi a rezar, sempre pedir para Deus, pedir para Deus. Tanto que na Bíblia ele fala assim, tudo que pedir, querendo recebereis. Mas isso não é tão, assim, tão fácil a gente ter essa fé da gente pedir e acreditar nele. Como poderia haver um Deus sentado em algum lugar, retendo, negando ou retirando algo? Isso é tão impossível de acreditar quanto seria imaginar o sol aborrecido conosco em algum dia e dizendo, eu não vou te dar luz hoje, mas somente o calor. Ou, eu vou te dar calor, mas não nenhuma luz. Como seria ridículo orarmos para Deus. Ó Deus, faça com que o sol nos dê luz hoje, faça com que o sol nos dê calor. Então, não tem como influenciar Deus, a natureza dele é perfeita. Tudo é perfeito que ele criou. No momento em que começamos a conhecer a natureza de Deus, descobrimos a vida eterna e não desperdiçaremos mais nossa vida, buscando Deus por alguma coisa que já somos e que já temos eternamente. Eu não tenho que obter nada, eu não tenho que esperar ou rezar por nada. Eu não tenho que ganhar ou merecer nada. Por quê? Porque tudo já está dentro de nós. Tudo já está dentro de nós. Já está aqui. Então eu preciso somente se transformar em um instrumento. Um instrumento não de retenção, mas de expressão. Anulando lei kármica. Não podemos amar um Deus punitivo, um Deus recompensador, que faz sofrer, que faz esperar pelos nossos bens, ou um Deus que mantém a condenação dos pecados. Deus tem olhos puros demais para contemplar o mal. É igual nós estamos passando por uma certa estiagem, e eu fui na casa do meu sogro, e o meu sogro falou assim que um amigo dele estava chorando porque não está chovendo. E eles estão perdendo a produção. E ele falou assim que seja feita a vontade de Deus, porque ele segurou chuva. Eu pensei assim, que Deus tem a ver com a falta de chuva? Foi instalada uma crença por causa da previsão do tempo. E essa crença simplesmente faz com que foi acreditado. Deus não tem nada a ver em reter ou soltar chuva demais. Então é uma crença que está instaurada dentro da mente das pessoas. A punição, aqui, Deus tem olhos puros demais para contemplar o mal. Deus jamais nos castiga por nossos erros, e se desejarmos entender a natureza da punição, temos que buscar entendimento em outra direção. Isso que o Paulo fala, nós temos que entender diferentemente a Deus. A punição que é inevitável, consequência para malfeitos de qualquer tipo, mesmo aqueles praticados por ignorância e uma ação reflexiva do próprio pecado. Há pecados que resultam em castigos, e há castigos que são consequências dos pecados. Mas eles estão sempre juntos, como duas pontas da mesma corda. Não há meios de pecar e escapar do pecado, porque eles são só uma coisa, assim como colocar a mão em um ventilador ligado, que resultará em ferimento nos dedos. Não há sentido em culpar o ventilador, ele não está punindo a pessoa. Da mesma forma, não há sentido de culpar a Deus. Tudo o que é posto em movimento tem sua ação reversa. Eu comprei isso aqui para mostrar para vocês como isso é fato. Mas é aqui.
Então, esse aqui é um pêndulo de Newton. Então, o que o autor fala é basicamente isso daqui. Então, eu pego aqui a bolinha, solta, ele tem o resultado reverso. Tudo que o humano volta. Olha que interessante. Quer ver? Olha só. Então, eu pego aqui a bolinha, solto, ele tem a volta do mesmo modo que eu enviei. Certo? Depois ele vai entrando em sincronismo e depois ele dispara. Mas é muito interessante. Então eu comprei especificamente para mostrar para vocês o que o autor, o que o Mestre Jesus estava falando. Então esse é o pêndulo de Newton. Existem várias versões, mas esse eu achei muito interessante e muito válido para esse momento. Então esse que é a lei kármica. Tudo em que eu acreditar, aquilo vai ser cobrado de mim da mesma maneira que eu enviei. Então, essa que é a lei kármica. É muito, muito interessante isso daqui. Então, eu comprei especificamente para mostrar para vocês o que é a lei kármica. Então, tudo que eu imito, ele volta. Pode ser que leve 1 ano, pode ser que leve 10, pode ser que leve 20, pode ser que leve outra encarnação, ou pecado do inferno, é a mesma coisa. Veja que inferno, o céu e o inferno, tudo é lei kármica. Lei kármica. Eu fiz, eu vou receber aquilo. Então, nós vivemos na lei kármica. Só que aqui a ideia, Deus não criou lei kármica. Quem criou a lei kármica foi a queda do homem, da consciência do homem. Então, ele mesmo que se autocondena. Não é Deus que condena. Isso foi até o Mestre Jesus que falou. Eu não vim para condenar, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, não tem como culpar ou condenar alguém. Tá, joia? Então, todo bem que praticamos retorna a nós, todo mal que praticamos retorna a nós. Quando percebemos que nós, por nós mesmos, não estamos praticando nem o bem nem o mal, estamos anulando a lei do karma. Tornamos uma transparência um instrumento através do qual o bem de Deus pode fluir. Não há bem, não há riquezas, não há sabedorias por nós mesmos. Há somente a riqueza de Deus, a substância de Deus que é nossa para compartilhar. Não há amor que possamos manter guardado e que nos pertença. O amor é Deus. Podemos libertar o amor a praticar de dentro de nós. E ao fazê-lo, nós superamos a lei do pecado e da punição. O amor é a maior lei que tem. E o amor foi o que o Mestre Jesus veio nos pregar. Ele pregou o amor. Ele pregou o perdão. Então, o amor é a lei maior que existe. Não existe lei maior do que o amor. Quando percebemos que somos não mais que uma transparência através do qual Deus flui, o instrumento para que o bem de Deus alcance a humanidade. Instrumento para abençoar nossa casa, família, amigos, trabalho, alunos, percebemos através do qual que é possível a graça de Deus fluir para abençoar todos aqueles que sejam receptivos e responsivos a ela. Então não é todo mundo que vai receber bênção, porque as pessoas elas têm que ter essa frequência, essa conexão. Elas têm que abrir o espaço dela para que ela consiga receber a bênção. Então não temos a responsabilidade de sermos bons e nem temos a possibilidade de sermos maus, porque aquilo já no caso você, ele entra numa frequência divina. Se a descendência espiritual de Deus, eternamente filhos de Deus, e é isso não é ser nem bom e nem mau. Isso é ser perfeito. A vida espiritual é um ato de graça. Não há futuro sobre isso e não há passado. Então nós vivemos no hoje infinito. Então, por exemplo, nós temos o hoje. O que eu fazer hoje, eu crio um link para o futuro. Então não tem como, por exemplo, assim, eu vou jogar essa aula aqui no Google, no Facebook, no WhatsApp.
Então, hoje é dia 9/1/2024. 9/1/2025, eu não consigo voltar mais para 9/1/2024, mas eu vou ter um link. Então, aquele ano, aquele dia, aquela data, eu consigo acessar o dia de hoje. Mas é o dia de hoje que já passou. Então, eu consigo ter somente um link para aquele dia, para aquela hora, para aquele minuto. Mas eu não consigo acessar mais aquele minuto. Então, não há passado e não há futuro. Há somente o presente. Se a humanidade tivesse tal escolha, todos estariam no caminho espiritual, porque os frutos valem a pena. Isso aqui é do livre-arbítrio, sabe? Todos nós temos livre-arbítrio, mas ninguém tem livre-arbítrio. Ninguém, quer dizer, tem poucas pessoas com livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, você tem a opção de você escolher, de você poder escolher, eu quero escolher esse agenda aqui. Porém, quem escolheu isso não foi a minha essência, quem escolheu isso foi a minha crença, a minha experiência, por um motivo X, Y, Z. Então, o livre-arbítrio seria a pessoa livre escolha. Nós temos livre escolha, mas é em cima da nossa crença. Vamos supor que nós colocamos um celular para comprar. Não, 3. Colocamos um Xiaomi, colocamos um Samsung e colocamos um Apple. Cada um vai escolher conforme o seu perfil financeiro. Então, uns vão escolher Apple, outros vão comprar Xiaomi, outros vão comprar Samsung, conforme o perfil financeiro. Então, aqui, o livre-arbítrio está relacionado em cima desse bloqueio, em cima dessas crenças. Então, o livre-arbítrio nós temos todos, mas mesmo assim, nós estamos presos em cima das crenças, em cima do que nós aprendemos. O ser humano ama primeiro a si mesmo, em seguida a família, mas raramente, ou às vezes, ou nunca, o seu pensamento vai além de si mesmo e de sua família. Algumas vezes impele de ajudar instituições filantrópicas ou projetos comunitários. Isso seria tipo que nós não vamos além de nós mesmos ou do nosso entorno. Às vezes nós não se damos com o nosso vizinho por causa de uma rixinha pequenininha. E eu não consigo perdoar ele por causa dessa maldita briguinha. Então, ou com o irmão, ou com o pai, ou com o inimigo, o que seja, nós não conseguimos enviar o perdão para ele e ir lá conversar de boa. A humanidade está totalmente culpada com o seu bem-estar e o bem-estar do que consideramos sua família. Somente quando os limites da tal humanidade são rompidos, a pessoa vem tornar-se consciente que há famílias nas ruas cujas crianças não têm um feriado de verão, ou uma piscina, roupa de escola, assim que começa a desenvolver seu espírito puro. Então, nós não precisamos julgar, nós não precisamos culpar, nós precisamos não considerá-las pelas aparências, porque as aparências delas são crenças, e essas crenças são incutidas em cima da vivência dela, da experiência dela. Tem um professor bastante conhecido, ele fala assim que se a escola ensinasse física quântica desde o começo, o mundo ia ficar mais liberto. Então, a física quântica, ela veio para mostrar ao mundo a possibilidade de você crescer e expandir. Porém, a física quântica, ela é somente a ponta do iceberg. Então, a física quântica, ela ensina somente o resquício do que você pode melhorar. Toda a tecnologia que veio por causa da física quântica, porque ele mostrou a possibilidade, a probabilidade de você expandir, de você crescer. Então, vale a pena você estudar a física quântica, tem muita coisa interessante, recomendo você estudar. Então, ele fala assim, se numa favela ensinar física quântica, bastante quem assimilar, quem estudar, quem expor receptivo, essa pessoa ela simplesmente vai sair da favela, porque ela vai expandir a consciência dela. No cenário espiritual, e não estou julgando que a favela é consciência baixa, só estou complementando o que o professor falou. No cenário espiritual,
vem um período no qual o esforço diminui, a vida oferece mais frutos e o trabalho fica menos árduo. É a lei da semeadura. Somente esse período coincide com o segundo estágio do desenvolvimento, quando começamos a pensar nos outros e compartilhar com eles, possamos fazer alguma coisa por eles. Começamos a compreender e aplicar a ideia do amor ao próximo, expandindo o conceito do próximo para alcançar outros e outras terras. O amor deve ser praticado por ações, não por palavras. O amor deve ser praticado por ações e não por palavras. No terceiro estágio, a vida cessou de ser um esforço e as coisas acrescentadas transbordam para nós, não por mentalizá-las ou demonstrá-las, mas como ações reflexivas da doação de nós mesmos. Aramos da metafísica. Esse aqui é interessante. Há ramos da metafísica que ensinam que é possível demonstrar sofrimento. E se certas preces e procedimentos são repetidas frequentemente e rigorosamente o suficiente, eles melhorarão seu suprimento, seja o dinheiro, trabalho ou oportunidade. Eu já fiz estudei muito física quântica, fiz muita técnica, fiz muita prece, fiz muita coisa para enriquecer. Mas, para mim, não funcionou nada. Eu estava no estágio de desistência de tudo. Porque eu desaconselhei. Aí, quando eu cheguei nas obras de Joel, ele me ensinou, li a biografia dele e me ajudou a entender que realmente nós precisamos ir além da física quântica, além da metafísica. A física quântica ajuda, mas a ideia da física quântica era simplesmente mostrar que há algo além da matéria. Essa que é a ideia, seria mostrar o campo unificado. Essa abordagem quase sempre falha em produzir resultados desejados, e o tão esperado suprimento não passa de ilusão por aqueles que o buscam. A principal razão para esta falha é que o suprimento não é encontrado neste mundo. Toda a provisão está incorporada dentro da nossa consciência, está onipresente em nossa consciência, e não podemos nunca aumentá-la, porque ela já é tudo o que o Pai tem. Então o suprimento está dentro de nós. O suprimento já está aqui. Então eu preciso somente ser o instrumento. Instrumento da fruição, digamos. O único pão que podemos ter é o único pão que pode voltar a nós mesmos é o pão que lançamos às águas. O que estou lançando às águas? Qual crença que estou lançando às águas? O que eu acredito? O que eu estou ajudando? O que estou emanando? Tudo que eu emano volta para mim. Tudo. Se eu emano carência, volta carência. Tudo que eu lanço, aquilo volta para mim. É isso daqui, novamente. Então aqui eu emito, aqui ele retorna. Aqui eu emito, aqui ele retorna. Quem quiser comprar, pode comprar. Eu paguei que perto de R$40 na internet. Quem quiser comprar, pode comprar. É um brinquedo bem interessante para quem quer se desestressar. Pode pêndulo de Newton. Quem quiser comprar, é bem baratinho. Chegou bem rapidinho pela internet também. É bem simples, mas é muito educativo. Então, tudo que eu lanço volta para mim. Se eu emano carência, amor, felicidade, tudo que eu emitir, bom, queira ou não queira, sabendo ou não sabendo, é lei. O que não damos, como pode voltar a nós? E o que damos não pode falhar em retornar a nós.
está reservado a nós e ninguém pode tocá-lo sem queimar os dedos. Então, tudo que eu emitir volta. Se eu emitir carência, volta a carência. Se eu emitir felicidade, volta a felicidade. Não somos seres finitos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, filhos do Criador. Só que nós somos ensinados que nós somos filhos adâmicos, filhos de Adão e Eva. Filhos de Adão e Eva são os outros filhos, aqueles da humanidade, onde eles têm que sofrer, morrem pelo pecado, pelo sofrimento. É como se uma semente que contém em si mesmo tudo o que é necessário para seu desenvolvimento em árvore completa, capaz de produzir muitos frutos. Ela não precisa retirar nada das outras árvores para produzir. Simplesmente flui da essência dela. Simplesmente flui. Aquela semente ela cresce, dentro da semente já tem a essência da árvore. E a árvore cresce. Mas a árvore ela tira da onde os frutos? Da essência dela, do que ela veio para fazer. E da própria raiz, ele puxa os nutrientes e a própria sabedoria faz com que brote dos galhos a fruta, a flor, as bolotinhas, depois as frutas. E as frutas, elas, por mais que, por exemplo, a manga, enquanto ela estiver verde, ela é ácida, ela é horrível. Depois que ela amadurece, fica uma delícia. Da onde que ela tira essa essência? Dela mesma, da essência dela. Assim é conosco. Nossos bens aparecem para nós através das nossas atividades exteriores. Assim é conosco. Nossos bens aparecem para nós através de nossas atividades exteriores, como um trabalho, profissão, mesmo que pareça preencher nossa previsão a partir dessas fontes. Jamais pode chegar a nós. Então, eu te disse que jamais pode chegar dessas fontes. Ele vem. Só que nós precisamos entender que isso vem da consciência infinita. É completo. A menos que coloque em movimento a atividade da consciência dentro de nós mesmos, que traz de volta tudo que já era nosso. Porque é a nossa essência. Nós simplesmente volta ao que é nosso. No terceiro estágio do desenvolvimento espiritual, aprendemos a beneficiar os outros. Tudo isso é a saída do pão que retorna a nós. O segredo é dar e não receber. Transbordar e não drenar. Abnegação e não egoísmo. Então nós transbordamos de nós. Somente em proporção ao que transbordamos de nós mesmos, a nossa dedicação e serviços aos outros e que damos pode retornar, pode o retorno chegar até nós. Igual tem o pintor Van Gogh. Van Gogh, ele foi um pintor muito famoso, suas obras são espetaculares, porém, enquanto ele estava vivo, ele vendeu somente uma obra, ele morreu pobre, o Van Gogh. Então, ele sabia, podia sabia, mas ele não sabia, talvez, publicar, talvez ele não sabia expor as suas obras, ou ele não fazia, ou ele não levava, mas ele não vendeu suas obras, depois que as obras deles foram vendidas. Princípio do dízimo. Esse tema é muito complexo, eu sempre quis entender, e ainda confesso para vocês que eu não entendi corretamente ainda, mas é muito interessante. Nós temos várias visões do dízimo, e vamos lá, vamos ver o que nós resumimos do dízimo. Nos dias bíblicos, essa lição foi ensinada aos hebreus na forma do dízimo. E há movimentos religiosos, hoje em dia, que faz tempo e continuam e vai ir por muito tempo, que ainda operam no ponto de vista do dízimo. Então a ideia do dízimo é separar 10% do dinheiro, tudo que o pai tem, ele, você, eu também já tenho dentro de si. Todos nós temos, tudo que o pai tem, já nós temos. Se você começar a pensar como é o seu corpo, o que é seu corpo, você vai ficar careca, você vai ficar de queixo caído. Qual é a natureza do nosso corpo? Comece a pensar, comece a analisar.
começa a desmiuçar o corpo. Então, veja, por exemplo, nós temos mais ou menos 100.000 quilômetros de veias e artérias. Tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Nós temos mais ou menos 50, 60 trilhões de células trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos, sei lá quantos trilhões de neurônios trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos 400 bilhões de alvéolos pulmonares trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos, que mais? Cada célula tem aproximadamente de 200 a 2.000 usinas hidroelétricas produzindo energia, que é as mitocôndrias. Então, nós temos quantas milhões, bilhões, quatrilhões de negócios que produzem energia, as mitocôndrias. Então, nós não precisamos falar para o pelo crescer, ele cresce sozinho. Nós não precisamos falar para o cabelo crescer, ele cresce sozinho. Certo que o meu já está começando a cair. Tem uma crença incutida no meu cérebro. É a unha, não precisa falar para ela crescer, ela cresce sozinha. Se eu se machucar, ele cicatriza sozinho. Não precisa falar. Se eu tomar água, tomar um golinho de água, todo o sistema digestivo, sistema renal, sistema do fígado, tudo, pâncreas, ele funciona sozinho. Não precisa ficar falando, funciona aqui, funciona ali. Ele funciona sozinho. Se eu tomar uma colher de óleo e uma colher de água, ele separa cada coisa para o seu cantinho. Que interessante, cara. Nosso corpo é uma lenda, é um mistério, é um universo em miniatura. O nosso cérebro, quanto mais eu estudo, mais eu fico pensando, caraca, que coisa mais interessante. O nosso cérebro, nossa mente. Isso que a gente não sabe nada. Quanta coisa que tem escondida ainda, que ninguém descobriu. Então, e tudo isso que nós estamos lendo, estudando aqui, já está dentro de nós, escondido, lá no fundo, as 7 chaves, com medo de se expressar, com medo de falar, com medo de se expor. Eu sou um deles, eu fiquei, nossa, anos com medo de falar, agora que eu me soltei no YouTube. Então, essas coisas já estão dentro de nós. Outra coisa que eu sempre achei interessante, até hoje acho interessante, é a questão de o que qualquer coisa que alguém faça no universo, dentro do sistema da Terra, nós podemos fazer também. Então, por exemplo, eu não sei tocar violão, mas se eu pegar, treinar, começar a estudar, treinar, eu consigo fazer um violão sair notas perfeitas, mas eu preciso treinar, preciso praticar. Eu não toco guitarra, mas eu posso treinar, estudar, e eu consigo tocar uma guitarra. Mas eu posso ir muito além para uma sanfona, que é mais complicada, para uma máquina. Então, qualquer coisa que alguém faça, eu consigo fazer também, basta eu treinar. Então, veja como o meu corpo, o meu cérebro, ele se molda a qualquer circunstância, assim como o seu também. Se você não sabe fazer, você pode treinar e você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso eu falo para você. Eu sei pela experiência. Quando eu casei, eu nem não fazia nada em casa. Hoje eu cozinho, lavo a roupa, ajudo, eu limpo a casa, arrumo os móveis, a parte elétrica, tudo que precisar eu faço. Pinto a casa se precisar. Então, tudo você pode aprender a fazer. Qualquer coisa. É igual, por exemplo, numa empresa que você começa a trabalhar, o primeiro dia é difícil, o segundo dia já fica mais fácil, daqui um mês você já está todos amigos.
Então, o início só é difícil, mas não podemos desistir porque o início é difícil. Mas daqui um mês, daqui um ano, estamos tudo junto. É essa que é a ideia. Não podemos desistir. De jeito nenhum. Tá ok? Há bens no mundo suficientes para prover todos os que vivem na terra, neste momento, assim como todos os que estão por vir. Suprimento é dar, compartilhar, transbordar. Por exemplo, se eu tiver uma sabedoria e essa sabedoria ela estiver guardada dentro de mim, ou se eu escrever um livro e guardar o livro, vai ter alguma finalidade? Nenhuma. Nenhuma. Então, a sabedoria ela tem valor quando eu passo ela para frente, quando outras pessoas acabam aproveitando isso, melhorando a vida das pessoas. Então, às vezes o transbordamento, o dar, compartilhar, não precisa ser uma coisa física, uma coisa de dinheiro, de imóveis. Eu posso dar um bem-estar, uma qualidade de vida, uma palestra, alguma coisa assim que eu possa dar para as pessoas. Então, não é necessariamente eu dar um livro. Posso dar um livro, sim, mas eu posso dar também um carinho, amor, não julgamento, posso dar um conselho, etc. Suprimento é dar, compartilhar, transbordar. E isso implica em entrada de suprimento. Mas isso não pode começar sem antes reconhecermos que Deus não tem nada para nos dar, mas sim que Ele implantou em nossa consciência a plenitude do corpo de Deus e agora devemos voltarmos para dentro e deixá-la fluir. Então tudo já está dentro de nós. É só deixar Ele sair, ou eu entrar dentro de mim e remexer esse museu que está ali escondido. E essa antiguidade, antes de eu ter nascido, já estava implantado dentro de mim, de nascer no mundo terreno. Que eu, quando já estava no ventre da minha mãe, eu já tinha toda essa consciência. Eu era perfeito, um ser perfeito, assim como você também. Se queremos compor música, voltamos-nos para dentro. Achamos o que procuramos em nossa consciência. Se trabalhamos no campo das dimensões, não precisamos suplicar a Deus para a revelação delas. Voltamos-nos para dentro e descobrimos que Deus já plantou toda a ideia necessária dentro de nós, dentro de nossa consciência, da mente e da alma. Então tudo já está, dentro de nós. Eu preciso só reformar essa minha consciência. Precisamos apenas dar, compartilhar e produzir isso. A infinitude, ela mesma, está dentro de nós. A eternidade, a imortalidade, uma abundância de todos os bens. A primeira via para começar a expressá-la é começar o companheirismo com Deus. Então, o que nós aprendemos, já falei isso, nós aprendemos que Deus está lá longe, lá no céu. Pode perguntar para a criança, Deus está onde? Está no céu. E onde que é céu? Então, o céu, eu acredito, que seja a frequência vibracional, então a frequência alta. O homem, quando ele caiu a frequência dele, a frequência vibracional. Então, ele ficou na energia densa, na energia pesada, na dificuldade, no pecado. Mas isso foi a queda da consciência. Mas ele basta elevar a consciência dele que ele volta para o céu. Então, o umbral, eles têm a mesma visão, que é energia densa, energia pesada. Só que lá eles aplicam muito a lei da samsara, a lei kármica, que a pessoa tem que cumprir a lei kármica, mas a pessoa ela fica rodando e nunca sai da lei kármica, enquanto ela não se voltar para a luz, porque ela somente na luz que no caso, na luz que a escuridão desaparece. Abramos nossos olhos para que possamos descobrir a infinita natureza de que Deus armazenou em nós. Então, abrir caminho para isso fluir para fora em expressão. Nós meramente perdemos a habilidade de deixá-la fluir para fora. Devemos achar um caminho para isso fluir. Dar
compartilhar e expressar. Quando fazemos isso, considerando que não estamos dando nada de nós mesmos, mas sim que dando a partir da infinita natureza de Deus para fora. Eu não preciso sair dando tudo também, tipo, os meus bens, dinheiro. Não estou falando isso. É dar que me falei, é não julgamento. Não crítica. Mas, olha aqui, ó, nós somos meramente temporários, usuários e administradores dos bens. Então, tudo é meu, nada é meu. Tudo é meu, nada é meu. Porque tudo que eu tenho aqui nessa sala, a minha casa, os meus carros, os meus bens, quando eu passar no portal, eu vou deixar tudo. Antes do portal, eu já vou deixar, se eu ficar doente, internado, por exemplo, cancelado, mas eu já não faço mais parte, eu já simplesmente preciso cair em coma, simplesmente eu não vou utilizar mais aquilo. E se eu morrer, pior ainda, já passa para alguém outro. Alguém outro já vai tomar conta, vai pegar o carro na casa da esposa, a esposa vai passar para o outro. Então, nada é meu, mas tudo é meu. Tudo é meu e nada é meu. Nós somos administradores, donos temporários, usuários. Eu preciso usar da melhor maneira possível. Tudo que tem, tudo que vem a mim, que venha. Que venha. Que venha carro, venha. Que venha casa, carro, venha. Mas eu preciso saber que isso é temporário. Que isso é para qualidade de vida temporária, humana. Mas espiritualmente ele não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Mas isso vale para o meu conforto, vale para a minha qualidade de vida. Entendeu? Quando damos e compartilhamos, estamos certos de saber que tudo o que estamos fazendo é sermos um agente de transferência da fonte infinita. Mas tudo isso só pode vir se entender que Deus não está retendo nada e que Deus não pode ser subordinado por sacrifícios e que Ele não pode ser influenciado. Todas as lágrimas, todos as nossas preces não poderão influenciar Deus. Até de luz ele foi falado de um profeta beberão e fanfarão, porque ele comia com os pecadores, ele bebia, tipo, entre aspas, com os pecadores, ele não se incomodava, porque ele sabia que aquilo que os ritos que lá na época tinha, não tinha valor nenhum, ele sabia. De homem se purificasse, tem contato com mulher menstruada, essas folias, essas crenças da época. Não há meios de modificar Deus, nem há meios de mudar seus planos, mas podemos manter a nós mesmos em harmonia como filhos de Deus. Pela realização, a natureza de Deus é infinita sabedoria, então não precisamos dizer nada a Deus, apenas relaxemos na realização de sua sabedoria. A natureza de Deus é amor e é do agrado do Pai da benevolência. Então, vou falar a verdade, é uma burrice que a gente fica rezando. Desculpe falar essa palavra, mas ele não tem valor nenhum. Ele passa de uma... Como é que é o nome da palavra certa? Ele é mantra. E mantra não tem valor nenhum, a repetição. Até a própria física quântica, ela, dependendo como pede fazer repetição, mas ele não tem valor nenhum. Se você não mudar a consciência, não vai adiantar nada a repetição. Seres humanos, os adâmicos, nunca se tornarão espirituais, porque eles são materiais. Eles foram feitos de barro. E o Filho de Deus, no capítulo número 1, foi feito pelo Espírito, imagem e semelhança de Deus. Só que o que muda inicialmente é a crença. Então todos nós somos filhos de Deus, só que nós temos a crença adâmica. O único progresso espiritual que poderíamos fazer seria morrer enquanto o eu, humano, o ego, enquanto o ego e seus desejos materiais. Então, se eu não tiver nenhum desejo material desse mundo, no caso isso tem que ser,
diário. É a minha maior evolução a não ter apego a esse mundo. Não ter apego a essa carne, que é esse cara aqui, que essa aqui é a sua personalidade, não é a essência real que eu sou. Não é a essência real. Eu já disse várias vezes. Então aqui o Antônio Tony, é só personalidade, são crenças que foram moldadas de mim, por mim mesmo. Então são crenças que eu faço sobre tal coisa, tal coisa, e eu vou moldando a minha personalidade. O Joel uma vez disse, não tenho sentimentos de espiritualidade, porque todos nós somos espirituais, ao extremo. Só que nós, como de novo nós temos a crença adâmica, que ele faz com que nós não somos espirituais. O ponto que devemos trazer em mente não é se estamos fazendo progresso. A revelação é que eu já sou, você já é espiritual. Não tem como me tornar, eu não vou me tornar. Então, como que eu vou fazer água, fazer ela ser água se ela já é água? Não tem como fazer água da água, porque ela já é água. Se ela estiver impura, eu posso filtrar, purificar para que ela se torne pura. Se você analisar, por exemplo, o rio Tietê, por mais sujo que ele seja, por mais podre, por mais fedorento, por mais tóxico, por mais impotável, mas no final do curso do rio Tietê, ele se torna água pura, límpida, transparente e potável. E produz energia elétrica para nós, para que eu possa fazer isso daqui. Da própria rio Tietê. Então veja que interessante. Eu já sou, não tem como me tornar, eu não vou me tornar. Ainda que pensemos ter uma vida nossa, agora aprendemos que Deus é a nossa vida. Ainda que acreditemos ter uma nossa mente, descobrimos agora que nossa capacidade mental é infinita. Nenhum processo educacional nos tornará espirituais ou imortais, porque nós já somos, só precisamos assumir. Devemos reconhecer que Deus constitui nossa mente. Todo esse tentar ser bom, descubra o propósito. Seremos bons somente quando desistirmos de sermos bons e deixamos de ser bom através de nós. Porque o que eu acho bom, às vezes não é bom, porque ele está embasado em cima da minha crença. Vamos dar exemplo no caso da pinga, da cachaça. O alcoólatra fala assim, cara, isso é ótimo, é maravilhoso, isso aqui é pura. Aí vem a mulher do cachaceiro e fala assim, que merda, que porcaria é essa? Isso não vale nada, isso é horrível. Então, veja que são duas personalidades, dois pontos de vista em cima da cachaça. Então, a cachaça ela não é boa e ela não é mal. Não faz bem e não faz mal. Nunca, então é o caso que eu estava falando, é por causa do ponto de vista da pessoa, do indivíduo. Nunca seremos espirituais até que desistamos de tentar ser espirituais e conhecemos que Deus é Espírito e que a única espiritualidade em nós é Deus. Então nós já somos espirituais, só precisamos assumir, deixar que Deus assuma a nossa vida, a nossa mente. Nossas obras são as obras de Deus. Não somos mais do que instrumentos. Mestre Jesus disse, se testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O Pai que está em mim e que faz as obras. O Mestre Jesus reconheceu-se a si mesmo como instrumento através do qual Deus agia. Isso não é apenas humildade, é o tipo de humildade que permite ao ego morrer para que a sua identidade pessoal seja reconhecida. A identidade pessoal, a essência, o self, a centelha, a alma, o espírito, tudo é a mesma coisa. E falam que nem a centelha não é uma faísquinha de bingo, uma faísca de fogo, uma faísca de brasa. Não tem nada a ver. É só uma ideia. Só há uma única razão para nossas discordâncias. Ela é o senso de separação de Deus. Igual ontem veio uma cliente
E eu perguntei para ela, assim, de modo, sem ela perceber, onde está Deus? Ela falou assim, Deus está no céu. E eu peguei e mostrei para ela o planeta Terra do ângulo da Lua. Eu falei assim, tá vendo aquele ponto azul? Ali é a Terra, então a Terra está no céu. Nós estamos no céu. A Terra, ela voa num infinito, num vácuo, num vazio. É o senso de separação de Deus. Esse senso de separação de Deus é acentuado, perpetuado no grau que tentamos melhorar a nós mesmos. Que nosso ego, se nós melhoramos a nós mesmos como Antônio, nosso ego ele se torna mais inflado. Ele se torna mais... é mais inflado. Ao invés de perceber que o ser de Deus é que já é o nosso ser. Portanto, relaxe e deixe-o entrar em manifestação. Talvez não venha tudo num só momento. Pode levar meses, quem sabe anos, talvez anos. Mesmo o Mestre Jesus, ele ficou mais ou menos dos 12 anos, que teve a última apresentação dele no templo. Depois, com 30 anos, ele voltou para a história da Bíblia. Então, ele ficou praticamente 18 anos fora do contexto humano, que não existem relatos bíblicos da história dele. Existem outras histórias, mas não dentro da Bíblia que falam sobre Jesus. Mas dentro da Bíblia Sagrada não há relatos. Então, às vezes, pode ser que leve meses, anos e décadas para que a pessoa consiga trazer toda a essência dela aflorada para fora. Talvez não venha num só momento, pode levar meses, quem sabe anos, porque há uma parte de nós que não pode aceitar Deus como nosso ser. Uma das razões pelas quais Jesus foi perseguido foi porque ele fez dele igual a Deus. Todos nós, na verdade, ele falou que nós somos. Vós sois Deus. Ele disse, não eu, vós sois Deus. E eles não aceitaram na época essa ideia. Em outras palavras, ele negou a si mesmo, permitindo a Deus ser a sua vida, sua mente, sua bondade e seu poder para ti. Ele jamais proclamou um poder de cura como seu, nem proclamou um poder de salvar a si mesmo. Ele era o Pai dentro de quem realizava as obras. O Pai morava dentro dele, ele assumiu a identidade de Deus. Preste atenção. Sempre aqueles que escutam ou leem, sempre prontos para interpretar mal o que lhe foi dito ou escrito. Eu já falei isso também. Cada um tem o seu ponto de vista. Só que eles não buscam pontos de vista diferentes. Somente o ponto de vista deles vale. Sempre aqueles que escutam ou leem, sempre prontos para interpretar mal o que foi dito. Preste atenção. Eu digo, eu sou Deus. E isso é muito diferente porque há somente um eu. Se eu sou Deus, você também é o mesmo direito a esse eu. Porque ninguém tem patente ou direitos reservados a esse eu. Então nós temos o eu Antônio e eu essência. Eu, você e você essência. Então dentro de você tem duas personalidades, mas é a mesma personalidade. A personalidade espiritual, original, e a personalidade que foi criada pelas experiências a fugir. E ninguém tem direitos reservados, porque ele é único. Eu sou o que sou, recebido por Moisés. Eu sou Deus, recebido por Mestre Jesus. Deus é para sempre e sempre. Deus não muda. Deus é infinitude, onipotência, onipresença, onisciência. E nada disso pode estar flutuando pelo ar. Não nos preocupemos com o progresso espiritual. O que nós devemos realmente nos preocupar sobre nós mesmos é conhecer a verdade que revelará e libertará você para a sua identidade espiritual, que sempre foi, e agora, será para sempre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, dito por Mestre Jesus. Este foi o capítulo número 11, foi um capítulo também bastante longo. O próximo capítulo, o último capítulo, nós vamos falar sobre Príncipe da Paz.
Qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários. É um livro muito intenso, muito interessante, muito legal. Se aprofunda, baixe o livro. Esses livros do Joel, ele não deixou direitos reservados praticamente. Você encontra facilmente eles para baixar gratuitamente. Eu prometi num vídeo desses que eu ia deixar o link, mas eu não consegui fazer o link. Assim que eu conseguir, eu vou postar eles. Vou colocar na descrição. Um forte abraço e que Deus abençoe. Ou melhor, se você já é abençoado, eu já sou abençoado. Só basta acessar. Um beijo na sua alma, até o próximo vídeo.